A Polícia Federal indiciou o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, da União Brasil, por desvio de emendas parlamentares no período em que atuava como deputado federal para pavimentação das ruas de Vitorino Freire, no interior do Maranhão, cidade comandada por Luana Rezende, irmã dele. É tudo em família, é tudo em família. O dinheiro, que é das emendas parlamentares, que supostamente é para o parlamentar indicar para que seja usado com interesse público em determinado local do país. Deveria haver um planejamento para isso. O que existe, na verdade, é um planejamento familiar. Como é que esse dinheiro que era para ser usado para interesse do povo pode ser usado para interesse próprio? O nome disso é patrimonialismo, né? É a indistinção entre aquilo que é público e aquilo que é privado e o uso do público para fins privados. O Juscelino, que foi nomeado ministro pelo Lula, como vocês podem ver na tela, a gente tem aí a nomeação, para que nunca se esqueça, que tem pessoal que fala, mas ele é do Centrão, mas não sei, é o presidente que é responsável pela nomeação dele, está lá assinado, Luiz Inácio Lula da Silva. Olha lá, José Juscelino dos Santos Rezende Filho, para exercer o cargo de ministro de Estado das Comunicações, Brasília, 1º de janeiro de 2023, primeiro dia de governo. Isso aí já estava no escambo da transição. O Lula assinou. Então, ele é investigado pelos crimes de lavagem de dinheiro, corrupção passiva e organização criminosa. Segundo a Folha, o indiciamento é baseado em um relatório da CGU, a Controladoria Geral da União, que aponta que a pavimentação de 80% de uma estrada financiada com emendas parlamentares de Juscelino beneficiaria apenas o ministro e seus familiares. A CGU afirma que o trecho entre as propriedades da família do ministro, que foi pavimentado, já havia sido favorecido por uma obra de R$2,5 milhões em 2017. Para quem não entendeu, é muito simples. O ministro do Lula, das Comunicações, Juscelino Filho, ele foi indiciado pela Polícia Federal por corrupção, porque ele usou milhões de reais de dinheiro do povo para pavimentar uma estrada que dá na fazenda da família dele. É disso que se trata. A investigação foi aberta para apurar as suspeitas de desvios em obras da Codevasf, a estatal do Centrão, Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, lá em Vitorino Freire, que foram realizadas pela Constru Service, empresa atribuída pela PF ao empresário Eduardo José Barros Costa, o Eduardo DP. O Juscelino Filho e o Eduardo DP são suspeitos de estabelecer uma relação criminosa para desviar recursos da Codevasf. Então, olha, as obras, né, da Codevasf eram realizadas pela construtora do amigão do Juscelino e eles estavam mancomunados, de acordo com a PF, para desviar recursos da estatal do Centrão. É geralmente assim. Segundo investigadores da PF, mensagens trocadas entre os dois de 2017 a 2020, encontradas no celular do empresário, mostram uma intensa tratativa entre Juscelino e Eduardo sobre a execução de obras pagas com emendas. O documento do caso foi enviado para o ministro Flávio Dino, relator do inquérito no STF e ex-colega de Juscelino no governo Lula. Pois é, ficou com o Flávio Dino o documento do caso. O Dino segue sem se declarar impedido. Vamos lembrar aqui a foto que tem lá o Lula avalizando o Juscelino, aquele abracinho, aquele apontamento ali, carinhoso. E quem está ali atrás? O então ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Lula, Flávio Dino, que o Lula indicou para o STF, e que agora está lá no STF, com o caso do seu ex-colega de esplanada dos ministérios. Tem a imagem, produção? Olha aí. Tá vendo? Ali atrás tem Marina Silva, aí tem o Flávio Dino, dando aquele olhar sorridente. Que coisa linda. Os compadres, não é mesmo? O Lula ali, ó, com a mão no peitinho do Juscelino Filho, Juscelino sorridente, posando com o presidente. Atrás ali parece ter o Paulo Pimenta olhando para baixo, está mexendo no celular, deve ter coisa mais interessante ali para ver do que esse teatro todo. Então tá aí, é esse o Juscelino Filho, aquele que já tinha sido alvo de numerosas reportagens, tem uma lista de escândalos, ele usou dinheiro da Câmara para viajar para leilão de cavalo. Ele é aquele que, como deputado federal, a grande obra dele, o grande legado dele como
deputado, é criar o Dia do Cavalo. Olha só que obra maravilhosa, né? Para isso que o povo paga o salário do parlamentar, sua camisa para trabalhar, é para ele criar lá o Dia do Cavalo. E aí ele usa dinheiro da Câmara para viajar, para participar de leilão de cavalo e, obviamente, torra esse dinheiro. Aí vem a imprensa, mostra, ele fala, não, eu já ia fazer as coisas aqui direitinho e tal. Ele criou um monte de desculpa. Até ser aquela velha tática de parlamentar, que ele quer viajar com dinheiro público para determinado local para ter agenda privada. Aí o que ele faz? Ele coloca lá no último dia, durante meia hora, uma suposta agenda oficial, que é para quê? Para justificar todo aquele dinheiro usado na viagem particular dele. O Juscelino é cheio dessas manobras. Também tem outros casos aí de uso de verba de gabinete, etc. Mas esse era o mais emblemático. Então, milhões de reais de emenda para asfaltar lá a estrada de terra que dá na fazenda dele mesmo. Então, antes tarde do que nunca, a PF indiciou, vamos ver se vai ter prosseguimento esse processo. O Juscelino é da turma do Arthur Lira, presidente da Câmara, é da União Brasil, Arthur Lira é do PP, mas eles são muito conectados, da turma do Centrão. Fico me perguntando se em algum momento, desses momentos de intimidade entre parlamentares e ministros do STF, às vezes em Lisboa, eventualmente em Londres, não é mesmo? Se o Arthur Lira já bateu um papo com o Gilmar Mendes a respeito da situação do Juscelino, porque talvez o Juscelino precise de uma articulação política de bastidor no STF. E o Arthur Lira foi palestrante lá do Gilmar Palusa, o fórum jurídico do Gilmar em Lisboa, e dias depois o Gilmar aliviou a barra dele no inquérito dos kits robótica, lembra? Aquelas decisões em que o Gilmar chegou a mandar destruir prova. Tinha áudio lá, mandou destrua. Lembra até aquela declaração do Léo Pinheiro na Lava Jato? Se tiver, destrua, né? Atribuindo aí a uma pessoa muito poderosa, né? É bom a gente lembrar aquilo que eles tentam varrer para debaixo do tapete. Mas no caso do Gilmar, não. No caso do Gilmar, é canetada oficial de toga, ministro da Suprema Corte do país, mandando destruir prova, que é para esvaziar completamente a investigação mesmo, né? E está lá, palestrando junto, participando do mesmo evento. Então vamos ver se o Juscelino vai contar com essa ajuda do STF. Ele, aliás, emitiu uma notinha que a gente chamou no antagonista, com toda a irreverência que a gente procura dar à nossa cobertura política, que é uma sopa de lero-lero, característica dos políticos que são pegos aí em esquemas não republicanos, né? Mas eu vou resumir com trechos da nota dele, porque tem as frases, os parágrafos, etc. Mas eu vou aqui aos pontos que vocês estão acostumados a ouvir da boca de político, qualquer um deles, de qualquer ponto do espectro ideológico, quando eles são pegos fazendo alguma coisa errada. Narrativa de culpabilidade perante a opinião pública, vazamentos seletivos, ação política, fatos antigos, revira fatos antigos, dúvidas sobre isenção, modus operandi da Lava Jato, danos irreparáveis a inocentes. Confio na imparcialidade do judiciário. Inocência será comprovada. Atuação sempre pautada pela ética. Esse é o resumo dessa notinha aí do Juscelino. Ele fez essa sopa de letrinhas. Eu acho que os políticos eles têm ali todas aquelas palavras e coloca em algum chat GPT da vida, produzir uma nota em defesa contra investigações, quando é pego na botija. Aí vai lá, vazamento seletivo, revira fatos antigos, não confio na imparcialidade. Quer dizer, ele espera que o STF em algum momento dê um jeitinho, como deu para os investigados na Lava Jato. Ministro do Lula, e parece que no Brasil foi naturalizado escândalo de corrupção, né? As pessoas nem se espantam muito. Agora, a PF, nesse caso, avançou. E, lamentavelmente, com a instrumentalização da PF, seja no governo Bolsonaro, seja no governo Lula, sempre fica uma dúvida se ela está avançando pelos motivos certos, que são as mamatas do Juscelino, que elas existem,
ou se ela está avançando pelos motivos errados, que é o fato de o governo estar encontrando dificuldade de aprovação de projeto no Congresso Nacional, e aí, eventualmente, tenta pendurar ali alguém do Centrão e tal, para depois rolar uma barganha. Quer dizer, essa suspeita, essa avaliação, ela fica um pouquinho no ar, o que é prejudicial. Não dá para cravar que isso está acontecendo, porque é desgastante para o governo Lula que um ministro seu seja indiciado. Por mais que ele seja ligado ali à turma do Arthur Lira, etc., rola um desgaste. Então, usar isso, que gera um desgaste, para tentar conseguir alguma coisa, ainda arriscar irritar o Arthur Lira, que eventualmente pode retaliar, é tudo muito arriscado demais. Então, a PF está avançando porque não deu para esconder, porque a realidade se impôs, porque o caso é muito escancarado, e agora ele vai ter que ser condenado se houver um sistema de justiça funcional do Brasil, que a gente sabe que não há. Mas vamos acompanhar aí e cobrar as autoridades.